Questão 40 da prova de 2016-1 da USS. Sabe-se que a massa muscular esquelética do corpo humano é formada por dois tipos diferentes de fibras. Tipo 1, de contração lenta, e tipo 2, de contração rápida. O que acontece? Fibras do tipo 1, que ele coloca aí nesse caso, fibras tipo 1 e tipo 2. Ele coloca aí, ele já te facilita a vida, porque no enunciado ele já chega para você e fala, ó, fibras tipo 1, contração lenta, fibras tipo 2, contração rápida. Então aqui a gente já sabe que são fibras de contração lenta e aqui a gente já sabe que são fibras de contração rápida, que a gente também pode falar que são fibras de resistência, é um outro termo que a gente também usa para identificar as fibras tipo 1. E aqui são fibras de explosão, que a gente usa para identificar as fibras do tipo 2. Fibras do tipo lenta, que são fibras de resistência, elas mantêm uma atividade principalmente, aí nesse caso, aeróbica. Então, a gente vai observar que para poder manter essa atividade aeróbica, esse tipo de fibra muscular apresenta um grande número de mitocôndrias, além de apresentar uma grande quantidade de mioglobina. A mioglobina é uma proteína que está presente no músculo esquelético, que tem como função, como finalidade, armazenar oxigênio. Então, para uma fibra muscular de atividade aeróbica, ter oxigênio armazenado é uma grande vantagem, né? Porque quando a demanda de oxigênio for grande, ela tem uma reserva de oxigênio na própria fibra. E aí, nesse caso, essas características são características comuns a uma fibra do tipo 1, que é a fibra que a gente chama fibra lenta ou fibra de resistência. Isso aqui é característico de atividades que são aeróbicas. O que são atividades aeróbicas? Atividades de longa duração. Por isso que a gente fala que é uma atividade de resistência. Uma atividade de resistência é uma atividade de longa duração. Então, pensa o seguinte, a gente tem uma corrida muito longa, um ciclista que vai percorrer um trajeto muito longo. Essas atividades são atividades de resistência. A principal atividade que as fibras musculares estão realizando é uma atividade aeróbica, ou seja, estão realizando principalmente respiração celular. Isso significa que um grande número de mitocôndrias vai ser necessário para que isso aconteça e mioglobina também vai ser necessário porque tem um aporte a mais de oxigênio ali para garantir essa atividade aeróbica. Qual a grande vantagem nisso? Ser uma fibra de resistência significa que eu não tenho, aí nesse caso, uma grande concentração de lactato sendo produzido. Então, dá para manter essa atividade durante um longo período, tá? Uma fibra de explosão já é exatamente o contrário. Ela é uma fibra que vai ser característica de atividades que são de curta duração e alta intensidade, tipo halterofilista, né, que dá aquela explosão, mas dura segundos ali a atividade que ele está realizando. A gente vai observar nesse caso, que a gente chama de fibra de explosão, são essas atividades muito rápidas, né, que duram ali alguns segundos, por exemplo, tá? Estou dando alguns exemplos, tá? 100 metros rasos, o halterofilista, são exemplos de atividades de explosão. A gente vai observar que, nesse caso, a principal atividade é anaeróbica, ou seja, a gente tem atividade de fermentação. A fermentação que acontece na nossa musculatura é uma fermentação lática. Fermentação lática garante a produção de lactato ao final do processo para garantir a reoxidação dos nádios, né? É importante para garantir a reoxidação do nádio e continuidade do processo de oxidação da glicose. Só que o problema é que, imagina você correr uma maratona, são 42 quilômetros, dura horas essa atividade. Imagina você passar horas numa atividade como essa fazendo um processo anaeróbico dentro do teu organismo. O nível de lactato no teu sangue vai aumentar muito. E esse lactato ele vai ser degradado em algum momento, mas ele vai ser degradado em repouso, quando você terminar a atividade física. Então, essas atividades de explosão têm como ser mantidas a partir de processos aeróbicos. Atividade de resistência não tem como ser, aí nesse caso, mantida de forma anaeróbica, tá? Entenda que fibras do tipo 1, ela tem, aí nesse caso,
predominância de atividade aeróbica. Ela não exclui possibilidade de atividade anaeróbica, né? Então, tem algumas questões que falam maior proporção de atividade aeróbica, né? Então, aí, nesse caso, aqui, fibra tipo 2, a maior proporção é de atividade anaeróbica. O que significa isso? Quando a gente olha uma fibra do tipo 2, ela é uma fibra que apresenta um pequeno número de mitocôndrias. Faz sentido, né? Porque aqui, nesse caso, a grande preocupação não é uma atividade aeróbica, é uma atividade anaeróbica. Então, a quantidade de mitocôndrias ser pequena aqui não seria um problema. E mioglobina também. Vai ser pouca concentração de mioglobina. E também não seria um problema, porque mioglobina é uma proteína que armazena oxigênio. Aqui, como é uma atividade anaeróbica, não importaria tanto ali para a gente. A gente vai observar que as fibras do tipo 1 são aquelas fibras que a gente fala que são mais escuras, como apresentam uma grande concentração de mioglobina, a gente vai observar que essas fibras são mais escuras. A fibra tipo 2, que é uma fibra que apresenta baixa concentração de mioglobina, são aquelas fibras mais claras. É a coxa do frango, fibra tipo 1, a fibra de resistência, peito do frango, fibra tipo 2, fibras de explosão, tá bom? Vamos lá. Considere 4 indivíduos com diferentes perfis de desempenho esportivo. Considere que, né, 4 indivíduos com diferentes perfis de desempenho esportivo foram avaliados quanto aos seguintes aspectos: tipo de fibra muscular predominante nos membros inferiores, quantidade de mitocôndrias e de mioglobina presentes nas células musculares. Os resultados estão apresentados nos gráficos abaixo. Ele mostra ali 4 gráficos para a gente, né? Os valores correspondentes aos de um atleta olímpico que completou os 44 quilômetros de uma maratona. Maratona é uma atividade de resistência ou uma atividade de explosão? Uma atividade de resistência. Então, o nosso foco tem que estar aqui, ó. Fibras do tipo 1. Fibras do tipo 1 e apresentar grande número de mitocôndrias e uma grande quantidade de mioglobina, né? Então, vamos lá. Devem ser os do gráfico apresentado pela letra, então a gente tem que achar um gráfico que apresente grande quantidade de fibras do tipo 1. O gráfico W e o gráfico Z já não vão interessar para a gente, porque o gráfico W e o Z, eles vão apresentar, nesse caso, grande quantidade de fibras do tipo 2. E vão apresentar baixa quantidade de mitocôndria e mioglobina no W, né? O Z não faz muito sentido, porque tem fibras do tipo 2 predominante e muita mioglobina, né? Aí, nesse caso, era um gráfico que não se encaixaria em nada. O gráfico W se encaixaria em fibras do tipo 1, em atividades, aí, nesse caso, de 100 metros rasos, por exemplo, né? Que é uma atividade de explosão. O gráfico W encaixaria para isso aqui, fibras do tipo 2, desculpa. Fibras do tipo 2 que seriam atividade de explosão, e não para fibras do tipo 1. O gráfico Z, então, não faz sentido, né? A gente já tinha visto, que tem muita fibra tipo 2 e tem muita mioglobina, não encaixa, né? Gráfico X e gráfico Y. O gráfico X mostra grande quantidade de fibras do tipo 1, beleza. Poucas fibras do tipo 2, beleza também, como eu comentei com vocês, não é zero a quantidade de fibras, né, tipo 2. Aqui, a quantidade de fibras tipo 2 existe, é pequena, mas existe. E a tipo 1 aqui, quando você olha fibras predominantes tipo 2, é predominante, não significa que é exclusivamente, né? Fibras tipo 2 sendo em menor quantidade e mioglobina e mitocôndria sendo em maior quantidade. O gráfico X, ele condiz com a atividade de resistência que um maratonista iria realizar. Já é a nossa resposta. O gráfico Y, o que tem de estranho aí? Fibra tipo 1, beleza, está alta, fibra tipo 2 está baixa, tem grande quantidade de mitocôndria, mas tem pouca mioglobina, né? Teria que ter tanta mitocôndria quanto mioglobina ali altas. Então, o gráfico X, ele é o gráfico que vai se referir ali para a gente a um atleta que completaria os 42 quilômetros de uma maratona. Então, seria a letra B a opção correta nessa questão. Vou sair se vocês quiserem pegar aí esse resuminho.